Boa noite, professor. Aqui é a Júlia e hoje eu vou fazer a apresentação da segunda entrega, né, referente à otimização de geometria. Meu grupo sou eu, o Felipe Scatambulo e o Assanibá. Bom, referente aos objetivos, né, aqui eu quis mostrar alguns, né, resultados que a gente obteve do primeiro trabalho, né, mencionar também as outras exigências da segunda do trabalho 2, né? Então, referente à perda de carga, né? Que a gente devia diminuir a perda de carga. A carga original que a gente tinha era de 137,36 pascais. A perda de carga, né? No caso. Também tinha a questão de ter uma distribuição aí, homogênea, né? De vazão entre as saídas, velocidade média de transporte nesse intervalo aqui, as coordenadas, né, das saídas e da entrada, a velocidade de entrada e temperatura, né, e o peso, que no caso o peso que a gente calculou para a estrutura do trabalho 2 ficaria aí por volta de 9 toneladas, né. E bom, alguns parâmetros que a gente variou, né, quando a gente estava fazendo os testes aí das geometrias, foi primeiro o formato, né? Que muda bastante, e o diâmetro também. Aqui eu não sei se dá para ver muito bem, mas essa primeira parte aqui do duto, ela tá com um diâmetro maior que essas outras duas. Aí eu botei mais assim para representar mesmo essa mudança de diâmetro que a gente fez também. Em relação ao setup da simulação, foi toda a mesma em relação ao primeiro trabalho. A diferença é que a gente mudou o tipo de malha, né? A gente passou para malha tetraédrica, a gente estava usando a hexaédrica. E aí a gente mudou mais mesmo por motivo assim, da geometria que a gente sabia que a gente ia ter que fazer. E aí que a gente não achou assim que fosse fazer muito sentido usar a malha hexaédrica. Mas assim, né? Em relação à evolução das geometrias que a gente fez, primeiro a gente fez essa geometria aqui, né? Que dá pra perceber que esse começo aqui tem muita curva, né? Que acaba aumentando muito a perda de carga aqui, se eu não me engano. Acho que a perda de carga aqui estava em 700, né? Bem alta, né? Mas aí foi mais assim para começar o trabalho mesmo. A gente também sabia que a seção transversal deveria ser circular, né? Então foi uma primeira tentativa. Depois a gente passou aqui para essa segunda tentativa aqui, em que a gente mudou aqui o começo o começo aqui desse duto, né? A gente deixou uma coisa mais simples assim, né, para diminuir a perda de carga que acontecia aqui. E também deu uma mudadinha aqui nas saídas, né? Depois a gente passou para essa geometria aqui, que foi que teve um resultado mais satisfatório assim pra gente, né? Aqui a gente manteve, né, esse esquema aqui do primeiro duto aqui, né, da entrada aqui, dessa primeira parte do duto. Mas a gente também deu uma diminuída nessa distância aqui, né, da bifurcação até essa segmentação aqui que tem no duto, se você for observar aqui, mas para amenizar as curvas aqui mesmo e diminuir a perda de carga. A gente, nesse sentido, o que a gente fez também foi diminuir, né, a
angulação aqui entre esses dois dutos aqui das saídas, né? Se você observar aqui em relação aos anteriores, para diminuir, né, essa perda de carga também, né? Já que aqui quando o fluido ele tá escoando, ele bate direto aqui nessa parede do duto, né? E aí mais aí um fator aí para aumentar a perda de carga. Depois, e outra coisa também que a gente fez aqui foi diminuir o diâmetro, né? No objetivo de alcançar o intervalo de velocidade média que foi nos passado, né? Que nos foi passado no trabalho. Aqui, quando a gente passou para essa geometria aqui, a gente ainda estava tentando diminuir a perda de carga, que foi a maior questão aí que a gente lidou no trabalho, que no caso foi a geometria, né, de alguns slides anteriores aí, né, que a gente deixou a seção dessa primeira parte aqui da tubulação maior, né, com esse objetivo, mas assim não foi tão eficiente, não. E aí, por fim, a gente tentou essa geometria aqui mais diferente, também com o objetivo de diminuir a perda de carga, mas ela ficou por volta assim, de 600 pascais, ainda bem alta, e aí a gente acabou abandonando essa ideia aqui. E aí, assim, né, essas imagens aqui já são referentes, né, à geometria que a gente escolheu, que foi essa aqui, né? Então, o perfil de velocidade ficou assim. Dá pra ver, assim, que as regiões, assim, que tem uma perda de carga maior, que realmente são nesse começo aqui, né? Mas, assim, ficou... acredito que ficou bem distribuído, principalmente aqui nessa bifurcação, né? E que foi, assim, um resultado satisfatório. Aqui são as pressões nas saídas, né? E aqui já os resultados. A velocidade média, né, do escoamento ficou de 18,77 metros por segundo, né? Ficou dentro do intervalo, né? Que a gente deu prioridade, né, para isso. As vazões máxicas também, elas, tanto na saída esquerda quanto na saída direita, né, entre elas ficaram bem próximas, assim, né, um resultado bem satisfatório. E a perda de carga ficou de 358,7, né, pascais. Mais alta aí. E aí, em relação aos pesos, né? O peso que a gente tinha na estrutura antiga era de 9 toneladas. E aí a gente passou para um peso de 4, né? Teve uma diminuição aí bem considerável, de 34% aí, né? Em relação às pressões, né, a perda de carga, no caso, né? Foi assim, a gente não... Foi o que eu já mencionei, né, anteriormente. A gente teve uma dificuldade para alcançar essa diminuição, né? E aí, infelizmente, ela ficou bem maior. Em relação às velocidades médias, né? Antes a tubulação, né, do trabalho 1, ela tinha uma velocidade média de 5 metros por segundo. E aí, né, com essa mudança de geometria que a gente fez, a gente alcançou 18,67, né, metros por segundo.
E aí a vazão total, né, é de 36,56, com uma diferença bem baixa, assim, entre as saídas. E aí foi isso, professor. Obrigada pela atenção.